Olá, eu gostaria de iniciar mencionando a minha satisfação em estar participando da semana da revista Paideia no blog Cielo Humanidades, com a divulgação do manuscrito História de Vida e Características de Personalidade de Agressores Conjugais, Contribuições Psicanalíticas, artigo de minha autoria e da professora Carolina Saraiva de Macedo, Lisboa. Este texto é a principal produção decorrente da minha pesquisa de doutorado, orientada pela professora Carolina, que objetivou investigar as características da história de vida e de personalidade de 3 agressores conjugais detidos no Presídio Central de Porto Alegre em função da Lei Maria da Penha. Também foi possível identificar as características sociodemográficas, a presença ou não de sintomas psicopatológicos, assim como compreender a dinâmica intrapsíquica envolvida na escolha conjugal dos participantes da pesquisa e a percepção deles a respeito da vivência atual de detenção. Eu gostaria de destacar que essa pesquisa é a continuidade dos estudos que eu iniciei ainda durante o mestrado, ocasião em que trabalhei com as mulheres vítimas de violência doméstica, buscando compreender as suas histórias de vida e as escolhas conjugais realizadas. A partir dessa primeira pesquisa, foi possível identificar que trabalhar com as mulheres vítimas de violência é um ponto muito relevante, mas não é o suficiente para dar conta de compreender e buscar intervir, assim como prevenir esse complexo fenômeno violento. E é em função dessa complexidade, então, que eu optei por também conhecer a história dos homens que cometem agressões contra suas companheiras íntimas. Estudiosos têm mencionado o trauma como um fator presente na história de vida de agressores conjugais. Maus tratos durante a infância, abuso emocional, físico e sexual e o testemunho da violência entre os pais são exemplos de acontecimentos traumáticos presentes na vida de muitos desses homens. Com relação ao método utilizado nesse estudo, nós optamos por conduzir uma pesquisa qualitativa, em que cada um dos 3 participantes preencheram inicialmente uma ficha de dados pessoais, responderam ao método de Rorschach, a entrevista mini e participaram de 3 entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas foram examinadas a partir da técnica de análise interpretativa, que permite uma apreciação que leva à generalização lógica dos achados. A interpretação foi realizada a partir da teoria psicanalítica, e a nossa intenção foi proporcionar um espaço de escuta cuidadosa, aproximando-se o máximo possível de uma intervenção clínica. É importante mencionar também que todos os procedimentos éticos necessários foram considerados para a realização do estudo. Passando aos resultados, o artigo apresenta uma tabela com as características pessoais, sociodemográficas e da detenção dos participantes. Os resultados da Mini indicam que apenas um deles possui diagnósticos psicopatológicos relacionados a sintomas de ansiedade e depressão. No que diz respeito às características de personalidade, a informação que mais chama a atenção nos 3 casos estudados é o fato de a interpretação do método de Rorschach apontar para prejuízos na capacidade de controle e manejo de estresse como o dado mais relevante do funcionamento psicológico atual dos participantes. Este achado indica que os 3 participantes possuem dificuldades importantes que estão relacionadas à falta de recursos psicológicos para lidar com situações que geram uma alta carga de estresse emocional ou que os desafiam. Então, nós buscamos compreender, por meio das características de suas histórias de vida, de que forma essa falta se instaurou em seus psiquismos. Após a realização da análise interpretativa, a gente chegou a 3 asserções que nos auxiliaram nesse entendimento. Primeira asserção, o desamparo e a violência como marcas na história de vida e na constituição psíquica de agressores conjugais. Segunda, a escolha conjugal e o exercício da violência como manifestações da falha narcísica. E terceira asserção, a Lei Maria da Penha e a reedição do sentimento de abandono. A gente acredita ser necessário que os agressores conjugais tenham condições de se responsabilizar pelas relações que estabelecem e pelo destino da agressividade que lhes pertence, né? Então, existe um importante espaço de trabalho a ser ocupado pelos profissionais da psicologia. Para finalizar, em termos de perspectivas futuras, a gente espera que esse trabalho possa servir de ponto de partida para outras pesquisas com agressores conjugais, já que estudos com esse público representam um desafio e ainda são escassos, né? O meu desejo é dar seguimento por meio de um estudo de pós-doutorado que possa contemplar algum tipo de intervenção psicológica propriamente dita, visando contribuir ainda mais para a prevenção desse fenômeno violento. Nós agradecemos a oportunidade de publicação do nosso estudo
Então, importante revista científica como é a Paideia, né? Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC e também à CAPES pelo auxílio para a realização dessa pesquisa. Obrigada!